a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Sejam bem-vindos os visitantes. Prazer, como o pastor Zé Carlos falou, recebê-los aqui. Queridos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu vou ler o 19 e o 21. Nós vamos falar aqui sobre autoridade. Amém? Vire para essa pessoa que está ao seu lado e fale assim para ela: você sabia que em Cristo você tem autoridade neste mundo? Você sabia disso? Lucas 10, 19 vai dizer assim, eis que vos dou autoridade. Algumas traduções falam poder, mas é a mesma coisa. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Quem crê nisso diz amém. Você acredita nisso? Você sabia que muitos problemas que acometem o ser humano, eles podem servir de ordem espiritual? Inclusive eu tenho aqui um recado para dar para vocês, da nossa irmã Osana. Quem lembra da Osana? Que deu testemunho semana passada. Ela está nos assistindo agora, graça e paz, e todos que nos assistem também por essa plataforma, fiquem aqui conosco. E a Osana, ela não pôde estar aqui porque aconteceu um contratempo, e ela falou assim: pastor Gamola, eu queria estar aí, mas aconteceu um contratempo. Depois ela vai contar, porque eu não pedi para ela me autorizar o quê, mas algo pessoal, nada demais, problema, não é desgraça, graças a Deus, que ela está muito feliz, curada, e vai estar com a gente aqui também na semana que vem. Estaria hoje. Mas, deixa eu explicar, você se lembra, você que estava aqui, no momento do milagre da Osana, quando ela estava aqui nesse chão, e você vai se lembrar que eu disse assim: espírito de enfermidade que faz essa mulher ser cega desde quando ela nasceu. Ouvindo isso, parece assim ser uma coisa fantasiosa, Aliás, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo num tempo onde é um tempo muito difícil, é um tempo de muita incredulidade, é um tempo onde as pessoas, o mundo está assim, só acreditam naquilo que realmente possa ser provado, possa ser atestado pela ciência. Normalmente, quando você fala de questões espirituais, aqueles que não têm o poder de discernir as coisas espirituais, eles escarnecem, eles zombam, eles riem, dão risadas. Mas no momento que eu disse assim, espírito de enfermidade, foi quando ela virou os olhos. Quem lembra? Que é aquele vídeo que os olhos dela ficam daquele jeito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existem sim situações que são causadas por espíritos malignos. São causadas. Quer ver uma coisa? Vou perguntar para você, mas eu quero que você responda. Mas não dependa de ninguém não olhe para o lado, responda você. Você acha que doença, enfermidade é de Deus? Você acha que é Deus que coloca enfermidade na pessoa? Você acha que foi Deus que colocou doença no mundo?
Quem acha que não? Eu também não acho. Aí vai dizer assim, pastor, então, por que existe? É obra do diabo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer o quê? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Do diabo. Então, existem as obras de Deus. Existe a obra consumada da cruz, que aniquilou, que destruiu as obras do diabo. Mas isso está no mundo espiritual. Para se materializar, para se manifestar, vai exigir de cada um manifestação de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você tomar posse da salvação, porque até para ser salvo é pela fé, para ser curado é pela fé, para ser liberto é pela fé, tudo é pela fé. Amém, queridos? Mas o mundo não tem essa fé. As pessoas zombam. Mas quando o mundo se depara com a autoridade que há nos filhos de Deus, provindas do próprio Pai, aí o mundo entra em crise. Porque até o ateu entra em crise quando ele vê em nome de Jesus o morto ressuscitar, o cego voltar a enxergar. Quem está entendendo, queridos? Talvez para nós que já somos crentes, e eu quero lembrar que o Evangelho, ele não é para crente, nós já fomos ímpios e aceitamos o Evangelho e cremos no Evangelho. Mas o Evangelho é para o ímpio. E por sinal existem 2/3 da humanidade que precisa ainda aceitar a Cristo. 2/3 da humanidade. Alguns países, ninguém nem conhece o nome de Jesus. Quem está entendendo, querido? Existem países na Terra que ninguém nunca ouviu falar em Jesus, em Cristo. Nunca ouviu falar. E como que você vai trabalhar com pessoas que não crê, que às vezes tem a religião dela, serve aos deuses dela, tem a fé dela, a religiosidade dela, e que para ela, Jesus não existe. Para você ele existe, para mim ele existe, amém, igreja? Mas quem concorda que existem pessoas que elas falam assim, ó, isso aí não existe não, levanta sua mão. E aí você pode ir com a Bíblia lá, falar para ela que Deus ama ela vai entrar aqui e sair aqui. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Ela fala, eu não acredito. Mas essa mesma pessoa, se tiver uma pessoa morta na frente dela, e alguém com autoridade vinda da parte de Deus falar, morto, em nome de Jesus, ressuscite agora. Ela pode até não crer, mas o ateísmo dela vai entrar em crise. Quem está entendendo, queridos? A religiosidade dela vai entrar em crise. Porque qual a diferença do cristianismo para a religiosidade existente no mundo? É que o cristianismo, diferentemente das religiosidades, ele traz resultado. Amém, queridos? Os religiosos na época de Jesus pregavam toda aquela religiosidade, mas só ficava naquilo. Só ficavam nos rituais, só ficavam nas tradições. E quando Jesus aparece lá, abrindo o olho do cego, levantando o paralítico, mostrando a autoridade da parte de Deus, os próprios religiosos, presta atenção, os próprios religiosos disseram, ninguém faria o que esse homem faz se ele não viesse da parte de Deus. Quem pode aplaudir o nome de Jesus?
Então, querido, mas nós precisamos entender essa autoridade que Jesus falou para a gente. Ele disse: eis aí eu vos dei autoridade para o quê? Pisar em serpentes, escorpiões e em toda a força do inimigo. Presta atenção, o diabo, ele não tem poder, porque todo poder foi dado ao nome no céu e na terra, mas a palavra de Deus vai dizer que ele tem força. E olha o que ele faz no mundo, olha o que ele faz com o ser humano. Mas o primeiro ponto, principalmente você que está aqui, está sofrendo, é você entender dentro de você que Deus não te fez para sofrer. Você não existe para sofrer. Você sabe por que Deus fez o homem? Para que Deus fez o homem? Muitos vão dizer assim: Deus fez o homem para o adorar. Também. Mas se você voltar lá em Gênesis, você vai ver que Deus fez o homem para governar sobre todas as coisas. Quem está entendendo, querido? Porque se você ficar também só na adoração e não aprender a governar, você vai estar saindo do foco. Porque quando Deus fez o homem, Ele fez o homem e falou assim para eles: olha, Adão, Eva, está tudo aí, ó. Eu fiz vocês, agora vocês governem sobre todas as coisas na face da terra. Vocês têm o domínio. Deus deu autoridade para o homem desde a criação, não para ele ser dominado, não para ele ser subjugado, mas quando o pecado entrou, inverteu-se a ordem das coisas. O homem que foi criado para governar, para estar por cima e não por baixo, essa ordem, ela foi invertida, ela foi trocada, e a partir daquele momento, Satanás colocou o homem no lugar que não é do homem. Porque o lugar do homem é lugar de governo, é lugar de autoridade. Deus criou o homem para governar sobre todas as coisas, para ter o domínio sobre todas as coisas. E quando a pessoa não está conseguindo nem ter domínio sobre a saúde dela, e quando a pessoa não está conseguindo governar nem a própria vida dela, então a gente precisa ter essa consciência. Porque de repente você está vivendo de uma forma que você não foi criada para viver. Você foi criado por Deus, criada para governar sobre todas as coisas. Essa enfermidade não pode reger a sua vida. Você não pode ser governado por essa depressão, por esta tristeza, por esta angústia, por este vício, quem sabe. Por este sentimento que te corrói. Então ele te fez, e aí o diabo roubou. Agora aqui Jesus, ele traz de volta. Porque quando ele fala assim: eis que eu dou autoridade, na verdade Jesus, a obra consumada da cruz, trouxe novamente para o homem o que Deus havia dado desde o início. Jesus estava falando para eles: ei, eu fiz vocês para governar, eu fiz vocês para ter autoridade sobre todas as coisas. Ele nos entregou essa autoridade. Só que se essa autoridade, que é por meio da fé, é exercida por meio da fé, se ela não for de fato exercida, então você vai sendo governado. Você não vai ter o domínio das coisas. Você não vai ter o domínio da sua vida. Você não vai conseguir controlar a tua vida, a tua saúde. Amém, queridos? E essa autoridade tem que ser usada o tempo todo. Às vezes você vai falar assim: pastor, eu não estou doente. Amém. Mas sabia que tem gente que só descobre que está doente 2, 3, 4 anos depois? Que quando a pessoa sente que está doente, ela já estava doente há muito tempo. Quem está entendendo, querido? Existem tipos de câncer
que demora anos, vai se desenvolvendo no corpo da pessoa, e quando a pessoa chega a ter o sintoma, ela já estava com câncer há muito tempo. Quem está entendendo, querido? Normalmente, quando o sintoma aparece, é porque a coisa já está num estágio avançado. E assim outros tipos de doença. E por que eu estou falando isso? Porque num momento de batalha espiritual, sabe o que você tem que fazer? Mesmo você não sentindo nada, falar assim: Deus, eu não estou doente, eu não estou sentindo nada, mas se porventura tem alguma doença se desenvolvendo no meu corpo, que eu não sei, ela vai ser destruída agora. Quem está entendendo, queridos? Porque a gente não sabe. A gente fica fazendo exame todo dia, a gente fica fazendo ressonância todo dia. Por isso que a gente tem que usar a autoridade todo dia. E tem gente que vai deixando, não usa a sua autoridade. Isso é ter o domínio sobre a tua saúde. Quem está entendendo, querido? Porque quando a coisa chega ao ponto de pipocar, é porque já está ruim. Mas quando você tem o governo, quando você tem o domínio, você já está ali, ó. Mesmo não sentindo nada, Deus, eu estou dando uma receita aqui, assim, é isso que eu faço. Você acha que eu não faço essa batalha espiritual por mim mesmo? Ó Deus, eu nem sei o que eu tenho. Eu estou aqui, eu não tenho nada. Mas se tem alguma coisa se desenvolvendo no meu corpo, eu rejeito em nome de Jesus. Nada vai governar a minha vida. Doença não vai governar o meu corpo. Porque Deus nos fez para governar, para dominar. Não é ser dominado. Amém? Amém? Quem está dormindo aí diz amém. Jesus do céu, já vou acabar. Agora, para finalizar, tem que ter o domínio do sono também. Amém. Mateus 28, 18, para finalizarmos. Aquela passagem do paralítico, né? De Cafarnaum, que os seus amigos gentilmente levaram ele. E ali, ó, então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e onde? Na terra, o próximo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção. Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora eu vou comentar do paralítico, que é o comentário que eu quero fazer sem a gente ler. Jesus falou assim para os fariseus: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, e para perdoar pecados, ele disse: paralítico, perdoados estão os seus pecados. Pega o teu leito e vai embora para sua casa. E ele ficou curado. Então preste atenção, essa autoridade, o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Que ela precisa ser exercida. E qual é o momento que você exerce? É o momento que as coisas surgem, ou não, como eu dei exemplo aqui. Mas se você não usa essa autoridade e vai deixando, você vai deixando de dominar. Porque dominar a autoridade é aquele que tem o domínio, é aquele que domina. Amém, queridos? A autoridade, você reparou? Uma pessoa, ela, investida de uma certa autoridade, é aquela pessoa que ela vai ordenar. Lembra do centurião que falou para Jesus: mestre, eu tenho autoridade, e eu digo ao meu servo, vá, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Quem é investido de autoridade, normalmente, usa dessa autoridade, e normalmente, essa pessoa, ela vai ter o domínio da situação. Ela vai ter o domínio. Amém, queridos? Amém. Vou dar um exemplo muito assim nosso, né, para finalizar. É o caso, por exemplo, do policial. O policial, ele é investido de uma
autoridade. Então, se o policial para o seu carro, para o meu carro, ele vai chegar ali e vai dizer assim: ô, por favor, será que você poderia, estou aqui, mas não sei se você vai fazer o que eu vou te pedir, não sei se você vai poder me atender. É assim que o policial vem? Não, porque o policial naquele momento, ele está investido de poder do Estado. Ele representa um governo, no caso é o governo do Estado, se ele for policial estadual. Ele está representando um governo. Ele está ali em nome de um governo. Ele foi dado a ele autoridade. Ele vai chegar e vai dizer assim: olha, me passa aí teu documento agora. Ah, eu não quero. Então você está preso. E se você não fizer o que eu estou falando, vamos agora. Não é assim, gente? Então a autoridade, ela precisa ser usada. Porque quando a pessoa tem autoridade, naquele momento que ela precisa usar a autoridade dela, ela não pode se excusar, ela não pode deixar de usá-la. E sabe qual é o momento que nós, principalmente nós que somos cristãos, é no momento da adversidade. É no momento que o diabo se levanta, é no momento que as coisas começam a piorar, é no momento que vem um problema, levanta outro, é no momento que vem a crise. No lugar de chorar, no lugar do mimimi, no lugar de murmurar, é o lugar de impor a tua autoridade. É de você falar: olha, em nome de Jesus, Satanás, você levantou-se, mas você já caiu há muito tempo, e você não vai tirar farinha comigo. Quem está entendendo, queridos? Que aí você se coloca na tua posição. Ó, olha a nossa posição, ó, Satanás aqui, ó. Mas se você deixar, ele finge que está aqui e você aqui. O pior é quando você acredita. O pior é quando você acredita. Sabe aquelas pessoas que vivem assim: ai, eu não sou nada, eu não sou nada, eu sou um pobre coitado, ai, tem dó de mim, tem pena de mim. Não é assim? Lembrei até agora da pena do morcego. Quem lembra, gente? Mas a autoridade é para isso. A autoridade pode aparecer lá na porta da sua casa. Arriaram lá um trabalho lá de encantamento, né? Um trabalho lá do demônio mesmo. Eu evito até falar das religiões, porque hoje você sabe como que é, né? Trabalho do demônio. E aí você olha aquilo, você olha só, aí você se arrepia toda. Meu Deus, colocar aqui, tem um sapo com dente na porta da minha casa. Olha, tem uma cobra com pata. Ih, esse trabalho, a pessoa começa... Não, meu amigo, não, é aquele momento de você usar o que? A autoridade. É de você falar assim, ó: puxa vida, gastaram dinheiro à toa. Quem está entendendo? Gastou à toa. Porque não vai acontecer nada. Nem se Jesus falou: pisará em serpente, escorpião e em toda a força do e não te causará dano algum. Mas as pessoas às vezes perdem algumas batalhas, né? Porque nós já somos mais que vencedores. Mas isso não quer dizer que nós não temos batalhas diárias. Quem está entendendo? Guerra é uma coisa, nós já vencemos a guerra. Mas existem batalhas. E que batalhas são essas? São essas investidas, são esses contra-ataques. Quem está entendendo, querido? Você já venceu. Mas existem. E aí, se você não impõe a tua autoridade, você perde. Às vezes uma batalha, a guerra você já venceu, mas aquela batalha específica, ela vai sendo adiada. E Deus é tão bom, que Ele vai te dando chance para você vencer ela também. Porque você já é mais que vencedor. Mas Ele espera o quê? Só a pessoa se levantar no que Ele já deu.
Ele deu autoridade. Ele deu autoridade para você usar. Amém? Pastor, mas Jesus morreu na cruz, já nos deu a vitória. Sim, mas quando o demônio manifesta, a gente não tem que mandar embora em nome de Jesus? Tem ou não tem? E se ninguém mandar, ele vai ficar ali. Quem está entendendo, queridos? Viu como que é? Quem está entendendo? A obra já foi consumada, nós já somos mais que vencedores, mas se nos expulsar, vai ficar. Quem está entendendo, queridos? É a mesma coisa doença. É a mesma coisa doença. Nós já somos mais que vencedores. Jesus já levou na cruz a enfermidade, mas se não usar a autoridade para mandar embora, ela fica. É poder de governo. É domínio. Se você não assumir que você tem domínio, que Deus te deu domínio através da fé, para mandar essa doença embora, para mandar essa depressão embora, ou qualquer poder do inimigo. E é batalha. E eu te aconselho, no momento da batalha aqui, o Espírito Santo está falando isso muito comigo, para falar com vocês. Tem pessoas que não têm sintoma nenhum, mas está doente. Quem está entendendo? Você tem que entrar e fazer essa batalha que eu estou falando. Olha, Deus, eu não sinto nada, mas se tem alguma doença desenvolvendo-se no meu corpo, eu rejeito ela agora. Porque não pode, porque quando chega lá na frente, quando a bomba estoura, aí o caso já está grave. E às vezes, o pior é que às vezes aquilo derruba a pessoa de tal maneira, que aí ela nem tem fé para se levantar. Quem está entendendo, queridos? Enquanto ela está aí, ela está de pé, ela poderia estar agora guerreando. Não, mas existem pessoas que quando chega lá na frente, já não. Então isso é batalha. Essa autoridade a gente usa em todas as áreas, casamento, todas as áreas da vida. Amém, queridos? Quem entendeu? Você pode aplaudir o nome de Jesus, fique de pé. Quem está precisando batalhar aqui hoje na saúde,